Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, ouvintes do podcast Inteligência Jurídica. Eu tenho hoje aqui para uma segunda parte do tema de reconhecimento facial que a gente começou a discutir na parte 1. A alegria de receber Alê Silva, que é professor da FGV, pesquisador na área de Direito e Tecnologia. Olá, Alê. Olá, Sávio. Olá, Ju. Estamos aqui de novo para essa segunda parte de conversa e mais empolgada ainda pelos assuntos que virão. É isso aí. Tenho aqui também Juliana Bruzio, que é sócia do Machado Meyer, da área de Direito e Tecnologia. Olá, Ju. Oi, Sávio. Oi, Alê. Olá, ouvintes. No episódio passado, a gente falava da questão das ferramentas de reconhecimento facial e tocamos num ponto que a gente quer falar mais e quer desenvolver mais, que é a questão da margem de erro e da acurácia e dos riscos que isso pode representar e, obviamente, de medidas que precisam ser tomadas. Então, eu queria muito ouvi-los a respeito. Eu vou começar pela Ju. Se você pudesse, Ju, contar para a gente um pouco das suas considerações a respeito disso. Bom, vamos pegar o gancho aqui da nossa primeira parte, né? A gente fazer aqui um grande resumo. A gente falou sobre a tecnologia de reconhecimento facial, que apesar de já ser usada há bons anos, nos últimos anos ela tem sido usada em larga escala, principalmente por conta da melhora da sua precisão e da acuracidade. Muito embora tenha ocorrido uma melhora, não ainda parece ser suficiente, ainda acontece alguns erros e a gente estava justamente nesse ponto. O Alexandre, ele comentava sobre um caso concreto, porque nós temos aqui dois grandes usos da tecnologia. Vamos dividir assim. A gente tem a utilização para o dia a dia, para aplicações comerciais, para rotinas de entrar num prédio comercial, entrar num prédio residencial também, ou acessar o próprio celular, lojas que podem utilizar para finalidades comerciais, de marketing, e aqui a gente não está falando, analisando a questão da legalidade ou não, a gente está falando, comentando só sobre a questão fática da utilização. E a gente tem um outro grupo, que é a utilização para a finalidade da segurança pública, ou seja, quando o aparato estatal, por seus órgãos, policiais ou de inteligência estão utilizando nas ruas, em movimentos de protesto, dentro de estádios ou em carnaval, num momento, né, festivo, estão utilizando isso para um controle para a segurança pública, para manter a ordem ou para eventualmente estar à procura, né, nesse reconhecimento para identificar alguém. O Alexandre, ele contava de um caso de um erro e a gente aqui tem uma situação bastante complicada, bastante sensível quando a gente tem erros, né, aqui nesse campo, quando eventualmente a tecnologia de reconhecimento facial, ela comete um desvio aqui, seja da análise, seja do seu output, quando ela indica uma pessoa, um indivíduo erroneamente. Imaginem vocês indicar que o culpado, que, né, a pessoa que cometeu um crime é fulano, e na verdade não é fulano que cometeu aquele crime. Então, a gente está aqui diante de uma situação muito grave. E eu queria aqui deixar para uma dica para aqueles que gostam de assistir documentário, que gostam de conteúdo por TV. Tem no Netflix, tem um documentário chamado Coded Bias. Ele fala sobre esse assunto, chama Coded Bias. Se escreve, falando exatamente no português, bias, como se fosse Bia, de Beatriz, mas é no plural. Então, Coded Bias. É bacana, vale a pena. Esse documentário é fantástico, Ju. Eu acho que ele toca num ponto sobre o qual eu gostaria muito de ouvir o Alê também. Ele falou disso no primeiro episódio. Ele começa exatamente trazendo o exemplo da Joy, que é uma pesquisadora do MIT, que tentou desenvolver uma ferramenta que pudesse reconhecer o humor dela. Então, brincando com software, ela tentou descobrir uma ferramenta que pudesse dizer se ela estava triste, alegre,
e ela teve dificuldade de fazer com que a ferramenta reconhecesse o rosto dela, e ela descobriu que isso se dava pelo fato dela ser negra, no momento em que ela pegava uma máscara de gesso branca e colocava no rosto, e aí o sistema reconhecia. Então, o Ale trouxe, além da gente falar de acurácia, né, o Ale trouxe o elemento também de que esses sistemas de reconhecimento facial muitas vezes vêm de bases de dados que não têm uma representatividade de dados de pessoas negras. Falamos também de falta de representatividade de dados de pessoas trans, e falamos de algo para além da representatividade, que é o fato de que, de qualquer forma, pessoas negras e pessoas trans apresentam um desafio pelo traçado do seu rosto com relação a pessoas cisgênero e a pessoas brancas para esse reconhecimento. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, Ale. Muito legal. Eu acho que, assim, são tantas coisas que eu vou tentar organizar um pouco as minhas ideias para não me perder diante, assim, de tantas possibilidades interessantes para a gente poder discutir aqui. Nessa segunda parte, eu acho que um ponto de partida muito legal para pegar um gancho aqui da sua fala, Sara, e da fala da Ju, eu queria propor um exercício que eu proponho para os meus alunos, assim, e aí propor para os nossos ouvintes. Abram o seu navegador de preferência e abra o seu buscador de preferência. E jogue termos tradicionais ali, como, por exemplo, família, bebê, CEO, várias expressões gerais na aba busca por imagens. E uma das coisas que vocês vão começar a notar é, dentro do cardápio de imagens que estão publicadas em vários sites na internet, porque quando a gente clica na aba de imagens, a gente está enxergando imagens que estão presentes em vários sites ali que foram indexados num buscador na internet, vocês vão começar, por exemplo, a notar que a representatividade de bebês negros, de pessoas trans, de CEOs mulheres, de CEOs mulheres asiáticas, é muito menor proporcionalmente, por exemplo, do que os grupos majoritários. E esse ponto de partida da gente pensar ali que o nosso mundo é composto por bases de dados já construídas, com características e peculiaridades particulares, esse é um ponto de partida importante para a gente começar a pensar quais são os riscos do uso de uma tecnologia que depende dessas bases de dados. E inevitavelmente elas vão depender dessa base de dados, porque a gente está falando de imagens. E aí, a primeira discussão para a gente ter, não deveríamos, como comunidade jurídica, estar discutindo a ideia de que, se eu vou utilizar uma ferramenta tecnológica com essas características, um direito correspondente é o direito de representação em base de dados, é o direito de maior pluralidade nas representações dessas bases de dados. Eu não digo que a gente já tenha uma proposta ali regulatória pronta, legislativa pronta. Não, mas a gente precisaria começar a discutir tendo em vista as características que eu acho que cada um dos nossos ouvintes está anotando nessa pesquisa muito simples que cada um de nós é capaz de fazer. Um segundo ponto muito importante é o seguinte, é pensar nas características das empresas, que hoje em dia são as grandes fornecedoras das tecnologias de reconhecimento facial. Se a gente for pensar ali as diferenças entre os povos, a gente vai notar que tem países, maioria da sua população branca, ou, por exemplo, outros países, como é o nosso caso, muito plural, muito multifacetado, com diferentes pigmentações de pele, com diferentes ali ancestralidades e assim por diante. Quando a gente pensa que a tecnologia ela é desenvolvida num determinado local ou em vários locais pelo mundo, a gente tem que se perguntar, a base de dados que foi utilizada para o treinamento dessa ferramenta realizar a atividade que ela realiza, que é reconhecer, por exemplo, alguém, ela levou em consideração a pluralidade que os outros países onde ela vai ser utilizada detêm? Se ela é uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, quando ela é trazida aqui para o Brasil, existe a necessidade de alguma adaptação, por exemplo, envolvendo as características da população local? Eu imagino que sim. E aí, tanto na indicação da Ju, que foi muito bem ali celebrada pelo Sávio, que é o Coded Bias, ele nos mostra, esse documentário nos mostra de uma maneira muito clara que existem grupos não representados que vão sofrer com as consequências de uma tecnologia não reconhecer esta pessoa. Imagina uma tecnologia não reconhecer você quando você vai entrar num prédio. É claro, as consequências são muito menores do que, por exemplo, quando você é preso indevidamente, como a Ju muito
muito bem reforçou. Mas nós vamos conviver com consequências diferentes dentro desse percurso. Vai ser um não reconhecimento aqui, por exemplo, para entrar num prédio comercial porque eu sou negro, porque eu sou uma pessoa trans, e eu, por exemplo, que sou ali um homem branco, vou ter muito mais facilidade para ingressar em determinados prédios, porque a tecnologia me reconhece com muito mais facilidade. Agora, um segundo ponto da nossa discussão, a discussão especificamente sobre a acuracidade. Eu acho que a Ju, quando fez a retomada, o fez muito bem. Quando a gente está falando de acuracidade, a gente já está falando de um problema que não é novo do ponto de vista ali envolvendo investigações criminais. Por exemplo, acho que todos vocês já devem ter visto nas suas séries policiais o famoso retrato falado, em que você senta com uma pessoa e ela descreve para um desenhista como é o criminoso, a criminosa, como é a pessoa que será suspeita e será investigado naquele crime. E é claro que eu, por exemplo, vou poder utilizar expressões das mais diferentes naturezas. O nariz é no formato de batata, aquela pessoa tinha bochechas, vamos dizer assim, no formato de uma bola de tênis, enfim, vocês podem imaginar que as pessoas são muito criativas nas suas descrições. E o desenhista ficava com a incumbência de chegar o mais próximo da fisionomia daquele indivíduo. No retrato falado, a gente já tinha erro. Nesse mundo que a gente pode dizer que é um mundo analógico, a gente já tinha erro. A gente já tinha imagens que poderiam levar a polícia a prender uma pessoa indevidamente. E o retrato falado já tem, academicamente, diversas críticas relacionadas a ele como peça que possa significar um indício dentro da investigação. Qual que é o problema? Agora, o reconhecimento facial pode nos passar a falsa impressão de que, uma vez que a gente use uma tecnologia, os problemas do retrato falado foram superados. E o uso da tecnologia pode fazer com que a gente gere uma segurança de que, quando a tecnologia aponta para alguém, diz que aquela pessoa é quem está presente no banco de dados, é quem está sendo procurado, ela pode dar falsa impressão de que isso pode ser quase que uma prova. E a gente sabe que, de prova, sem dúvida nenhuma, a gente não está falando, mas mais do que isso, que erros podem acontecer justamente por causa dessa baixa representatividade. E para fechar, uma das coisas que eu queria colocar, e aí fechando com um gancho que a Ju trouxe aqui para gente, não só é a discussão tomou traços de discutir suspensão temporária, banimento de ferramentas de reconhecimento facial na Europa, como na ONU, o Alto Comissariado da ONU, representado ali na sua divisão de direitos humanos pela Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela sugeriu não só suspensão temporária, como para algumas aplicações até o seu banimento. CEOs de grandes empresas de tecnologia, como é o caso da Alphabet, que é ali a dona do Google, do YouTube, e de tantas outras plataformas que a gente conhece, o CEO da Alphabet chegou ao ponto de dizer, olha, talvez nós do mercado tenhamos que discutir taxa mínima de acurácia para algumas aplicações, como, por exemplo, para a segurança pública, ou a gente tem que discutir um tempo de suspensão temporário para todo o mercado para que a gente possa melhorar ali as nossas taxas de acerto. O mercado dizer isso é um sinal de que, por mais que essa tecnologia seja extraordinária do ponto de vista das potencialidades que ela traga para o nosso mundo, um sinal amarelo foi ali aceso para que a gente discuta as consequências do uso em determinados setores. E eu não posso deixar de fazer um paralelo, aliás, um link, Ale, com o fato de que já sabemos que no Brasil houve tentativas de utilização afobadas dessas tecnologias, né? Um dos primeiros casos que chamou a atenção, exatamente por tratar de segurança pública e da liberdade do indivíduo, foi o caso da adoção na Polícia Militar da Bahia de uma ferramenta de reconhecimento facial para identificação de suspeitos. E sabemos que o que aconteceu foi que não havia sido estabelecido um índice mínimo de acurácia para que a ferramenta pudesse ser usada para aquele fim. Então, a palavra-chave realmente, além de todas as questões que você trouxe, concordo, é a acurácia, porque é isso que vai determinar se o sistema é minimamente confiável. Mas, óbvio, além disso, é preciso entender que está por trás daquele sistema. E aí, quando, né, para a galera que está ouvindo a gente, quando você fala de transparência, quando você fala de entendimento do que aconteceu por trás da ferramenta, isso me lembra exatamente essa colocação. Eu assistia, pouco tempo atrás,
o debate no Senado pela comissão de juristas que está examinando o projeto de lei que vai ser o marco legal da inteligência jurídica no Brasil, e uma das discussões que mais me tocou foi exatamente esse binômio trazido por um pesquisador americano que falou no seminário para todos, que é o Anupam Chander, e ele falava do fato de que é preciso entender o que está por trás da ferramenta, mas é preciso entender também o que ela faz, quais são os potenciais danos que ela pode causar. E é realmente um assunto muito complexo. E veja, né, foi interessante você tocar nessa questão da regulação, porque muitos esperam que a regulação ela venha por meio da lei, quando na verdade ela não precisa ser apenas pela lei, né, pelo caminho da lei. Quando a gente fala, por exemplo, em bias, em vieses algoritmos, nós temos outras ferramentas de governança que as próprias empresas podem adotar. É lógico que a gente não vai ter todas as vantagens que, por exemplo, uma regulação com força legal traria, mas eu queria lembrar aqui que a gente tem uma ISO, né, que não deixa de ser uma norma de governança, né, um paradigma que uma empresa, por exemplo, ela pode adotar, que é a ISO IEC 24027, e ela é de novembro de 2021, então ela não tem sequer um ano, ela é relativamente nova, mas ela é um caminho em que uma empresa séria, que está disposta, inclinada a realmente seguir nesse caminho de buscar não ter vieses algoritmos. E veja, vamos aqui fazer por uma hipótese que a gente tivesse num cenário que esse projeto de lei, que essa comissão discute, tivesse aprovado. Nós não teríamos um texto que traria esse nível de detalhe, nem que tivesse aprovado a lei, né? Porque é uma lei muito mais principiológica, né? Então, para a gente chegar até um detalhamento, então a gente já tem também outros caminhos de governança, outros meios. E eu queria pegar um gancho aqui que o Ale muito bem colocou. Eu achei muito bacana 2 pontos que eu queria comentar sobre a comparação com o mundo analógico, né, do retrato falado. Ele foi muito feliz em trazer essa comparação, porque a gente esquece que muita coisa que a gente vive hoje, a gente já viveu ou vive também no mundo analógico, né? E de fato, eu acho que se fôssemos buscar, a gente também teria aqui casos que resultaram em equívocos por retratos falados. A grande questão da tecnologia, da inteligência artificial, dessa automatização, é a escala, né? Isso preocupa demais. Além dessa questão que ele também muito bem colocou, que a gente já tem uma impressão, a gente imputa a ferramenta de uma excelência quase que é uma divindade, né? A inteligência artificial, ela já vem assim um argumento de autoridade quase que divina por ser, né, um output de uma ferramenta dessa. Mas a escala, né, a quantidade que vem disso. Então isso também preocupa muito. E uma outra questão que o Ale colocou, e eu quero até aqui quase que num círculo socrático devolver para ele perguntar, porque eu faço isso em aula também, falo para os alunos coloquem aí num buscador, coloquem CEO, coloquem bombeiro, agora coloquem bombeira, vejam a diferença, o que aparece? E aí eu pergunto assim para eles, aí eu quero perguntar aqui no ao vivo, no podcast, né? É o algoritmo que tem preconceito, né? Isso é um bias do algoritmo, Ale? Né? Então, quando vamos lá, aí a gente põe o resultado. Tá lá, o bombeiro, aparece um monte de policial militar que tá no corpo de bombeiros. Se põe bombeira, aparece um monte de mulher com fantasia sexual. A maioria, uma ou outra lá só que é do corpo de bombeira da polícia militar. Isso é um bias? Isso é um viés do algoritmo do Google, se eu estiver no buscador do Google ou qualquer outro buscador, ou não? Essa é uma excelente pergunta. E assim, eu vou responder ela de 2 maneiras. A primeira delas, para a gente começar a discutir esse tema, é a pensar que tecnologias são sociais porque elas se voltam à sociedade. Então, hoje, se eu sou uma empresa
que quero desenvolver uma tecnologia que vai ser aplicada em interações humanas, eu necessariamente tenho que entender que se essas interações vão ser base para o meu desenvolvimento tecnológico, eu vou ter que lidar com várias idiosincrasias, com vários problemas que essa sociedade, que esse grupo de seres humanos carrega nas suas relações. O preconceito é um deles, é um desses problemas. Então, por exemplo, eu gosto de estudar muito sistemas de inteligência artificial que estão destinados a processamento de linguagem natural. Eu sou um sujeito da área de humanas e eu sou professor de direito. Logo, eu adoro texto, palavras e relações entre essas palavras. E o que a gente pode perceber? Quando você olha textos literários, por exemplo, num determinado período de tempo, vamos supor o começo do século XX, você percebe que as descrições sobre o papel da mulher na sociedade era uma. Se você pega textos mais contemporâneos, a partir dos anos 2000, você já começa a perceber que o papel da mulher na sociedade é outro da maneira como ele é descrito. A depender de que base eu vou utilizar, e lembrando que essa tecnologia é voltada à sociedade, vai ser utilizada por seres humanos e para seres humanos, eu, como empresa, tenho que tomar um cuidado muito grande sobre qual é o risco que eu estou correndo de o papel que a mulher desempenhava em sociedades no começo do século XX e que não mais deve ser a única fonte de tradução de qual é o papel da mulher na sociedade. Eu devo tomar o cuidado para que essa descrição do começo do século XX não seja utilizada para o tratamento de mulheres hoje, por meio da tecnologia que eu desenvolvi. E aí, muita gente vai dizer, puxa, o viés é da sociedade. E eu concordo plenamente. Agora, quando eu desenvolvo uma tecnologia nessa sociedade, para essa sociedade, em que a minha matéria-prima são as informações que vão alimentar o meu sistema para dizer qual é o papel da mulher, como interações entre homens e mulheres se dão, como um determinado grupo vai poder ser tratado, eu necessariamente estou correndo os riscos dos dados pelos quais vão alimentar a minha plataforma. E aí, eu queria fazer um gancho muito direto com o que você trouxe aqui sobre o papel do direito, que eu gostei muito, e eu acho que a gente pode ali ter um encaminhamento para essa nossa conversa para, tá legal, mas o que pode ser feito? O primeiro ponto de partida que eu não poderia concordar mais com você é o seguinte: a velocidade da produção de normas jurídicas tradicionais, lei, decreto, ela é muito menor do que a velocidade do avanço tecnológico. É uma ilusão a gente acreditar que o nosso legislador, que os nossos reguladores vão conseguir, em primeiro lugar, entender como a tecnologia da vez funciona em todos os seus detalhes, entender e mapear todos os seus problemas com precisão estatística e formular soluções que possam ali gerar uma maior proteção ao indivíduo em sociedade. Até você descobrir como a tecnologia funciona, quais são os problemas efetivos que a gente tem que enfrentar e como eu posso criar normas para proteger as pessoas, eu já tenho várias outras tecnologias no mercado e mais. A tecnologia que eu estudei até agora já sofreu transformações que eu vou precisar começar o meu estudo de novo. Então, o que eu acho que é um movimento inevitável para a gente? Governança. E governança não como a única forma da gente gerir a tecnologia na sociedade do século XXI, mas como um dos braços da atuação de empresas privadas que são desenvolvedoras de tecnologia e que vão ter que atuar dentro dos espaços que reguladores permitem com que elas possam ali, por exemplo, adotar uma norma como a que você mencionou da ISO, criar instâncias internas como comitês de ética, comitês de responsabilidade tecnológica, e assim por diante, produzir relatórios de impacto explicando quais foram os cuidados que elas tomaram. Enfim, é um conjunto de medidas multifacetado que permite com que quem está na velocidade da tecnologia possa tomar a dianteira para mostrar que cuidados para fins de proteção das pessoas essas empresas possam tomar. E cada vez mais eu me convenço, Ju, que assim, a gente não vai abdicar da regulação tradicional, produção de leis, e leis na área de tecnologia cada
cada vez mais vão aparecer. O caso do marco legal da inteligência artificial é um caso. Agora, se a gente for pensar na prática, esse projeto que está sendo discutido, mesmo que melhore muito, ele vai, no máximo, conseguir alcançar a superfície do conjunto de tecnologias e dos seus potenciais riscos que já estão hoje presentes no mercado. E nesse sentido, eu não poderia concordar mais com você que a gente tem que começar a sofisticar essa noção nossa de como nós podemos pensar a relação entre o direito e a tecnologia. E eu acho que cada vez mais governança vai ser um aspecto central dessa equação. E governança, desde a gente pensar estruturas organizacionais de empresas, até pensar mesmo regras que eu vou me autoimpor. Não por acaso, eu vou parar aqui, o Facebook criou, olha a loucura, ele criou uma organização independente que teve doação de recursos para eles, que funciona quase como uma espécie de tribunal arbitral externo, se chama Oversight Board, cujas decisões vinculam o Facebook. Então imagina você criar um tribunal com recursos da sua empresa, externo a você, em que as indicações também são externas e que vão versar sobre, por exemplo, se um post dentro da rede social vai ser removido ou não. Se uma conta como a conta do presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser suspensa ou não. Você já imaginou um presidente da República sendo julgado por um tribunal privado, de uma empresa privada, para ter a sua conta removida, suspensa ou até mesmo cancelada? Esse é o mundo que a gente está hoje em dia, e é para isso que a gente também vai discutir o que fazer quando a gente pensa o uso de técnicas de reconhecimento facial. Legal, Ale, e já dizia Antônio Chaves, né? Saudoso Antônio Chaves, o direito caminha a reboque da tecnologia. E não dá para ser diferente, né, Sávio? O direito é uma ciência social aplicada. É isso. A gente não é Minority Report, como escreveu o Philip Dick, lá que virou filme, né? A ficção escrita por ele no começo de 90, que foi filmada lá pelo galã que agora tá no sucesso aí de novo no cinema, em Top Gun. Mas lá dava para prever o que ia acontecer no mundo do direito, mas na realidade não é assim. O direito caminha a reboque da tecnologia, é isso. Muito bacana, Ale, que honra poder te ouvir, que prazer enorme. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento e quero agradecer novamente aqui aos nossos ouvintes e também a Juliana Bruzio e a Alexandre Silva por esse momento fantástico da gente poder discutir esse tema. Muito, muito obrigado a vocês. Esse é um grande prazer, uma honra minha participar aqui. Essa conversa foi extraordinária. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Muito bacana, estou muito feliz aqui, ótimos momentos passamos juntos, um abraço ao Ale, um abraço ao Sávio e a todos os nossos ouvintes. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.